Olá, vamos continuar o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos ainda no capítulo 2º do Catecismo e iniciando hoje o artigo 3º, que vai tratar aí sobre a Sagrada Escritura. Então, para quem quiser, para quem estiver acompanhando pelo Catecismo, o artigo 3º inicia no número 101, tá? Mas a resposta da pergunta que está no compêndio hoje, ela está do número 105 ao 108. Certo? Então, a 18ª pergunta hoje é a seguinte: por que é que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Veja, a Igreja acredita, sem sombra de dúvida, que ela ensina a verdade porque Deus é o próprio autor dela, certo? Nada que está lá são palavras de homens, tudo é palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, aquilo que Deus falou através dos apóstolos, certo? Até o Novo Testamento, aquilo que Deus revelou através de Cristo. Então, tudo é palavra de Deus. A igreja crê fielmente disso e não tem a menor dúvida, certo? Porém, essa palavra de Deus, as escrituras não caíram do céu, certo? Não foi Deus que escreveu lá e mandou para nós, né? Então, homens tiveram que escrever isso. E esses homens, eles não entraram num êxtase divino para escrever essas coisas de maneira nenhuma. Deus usou a capacidade deles, Deus usou todas as faculdades deles, o contexto histórico em que eles viviam, certo? Deus usou cada detalhe da vida daqueles homens para que os homens colocassem na Escritura de maneira fiel, né, de maneira íntegra a palavra dele, correto? Então, por mais que tenha sido escrito por homens, é palavra de Deus. Mas como isso acontece, né? A igreja vê nisso a inspiração do Espírito Santo, certo? E isso não é o que a igreja acha, isso é o que a própria Escritura vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Então, veja, a igreja só ensina o que está na Escritura. E a Escritura diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mesmo sendo escrita por homens, ela é inspiração de Deus, certo? Sob a guia do Espírito Santo, os homens passaram tudo o que eles aprenderam, tudo o que eles receberam, desde do Antigo Testamento, desde o início da humanidade até a vinda de Cristo, certo? Então tudo está aqui, tudo isso daqui é a palavra de Deus. A mesma palavra que saiu da boca de Deus é a palavra que está aqui. O Catecismo, ele cita um trecho de um texto de Santo Agostinho, que está no número 102. Eu vou ler só o início, tá? Aí depois vocês podem ler o resto, que vai falar assim: Lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que um é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Então veja, não tem como dizer que eles escreveram, mas eles inventaram isso porque são homens, eles colocaram as coisas da ideia deles, da cabeça deles, certo? Então, de alguma forma, a mensagem de Deus, a revelação, foi adulterada. De maneira nenhuma, certo? O que a Escritura diz e o que a igreja crê é que, por mais que tenham sido homens, é a palavra de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, certo? Claro que o magistério, na hora de interpretar as Escrituras, eles vão pegar aí as traduções, o hebraico, o grego, o latim, eles vão levar em consideração o contexto em que a pessoa vivia, eles vão ver aí o que o autor quis dizer naquele versículo, naquele capítulo, certo? O que ele quis transmitir, a maneira correta de se interpretar aquilo, para que a mensagem não fique distorcida, certo? Então o magistério leva tudo isso em consideração, tá? Não é só pegar a Bíblia e ler e entender ao pé da letra o que está ali, não é isso, certo? Então o magistério ele toma esse cuidado
acredita que é a palavra de Deus, mas ele vai levar em consideração, já que foram homens que escreveram, homens usaram alguns costumes e as suas capacidades humanas, correto? Então o magistério usa vários critérios para interpretar a Sagrada Escritura sem nunca duvidar dela, certo? A mesma palavra que está aqui é a palavra que saiu da boca de Deus. Que Deus abençoe.